todos bem-vindos a mais um podcast Todos com Escoliose. E hoje chegamos a um momento muito especial, o episódio de encerramento dessa temporada. E para fechar com chave de ouro, temos a honra de receber Dr. Anderson Matos, médico, cirurgião de coluna e CEO do Proesco. Seja muito bem-vindo, doutor. Para que todo mundo que está em casa já conheça, como é que surgiu? Qual foi a ideia? Como é que se idealizou esse Proesco? O Proesco, né, na verdade, para quem não sabe o motivo desse nome, né, são as iniciais de Projeto Escoliose, né, Proesco. E surgiu de uma necessidade, né, de oferecer tratamento cirúrgico inicialmente para os pacientes, né, com escoliose no estado do Rio Grande do Norte, quando eu retornei, né, do Fellow em Curitiba, no Pequeno Príncipe, e encontrei, né, uma situação onde os pacientes não tinham tratamento cirúrgico no estado do Rio Grande do Norte, né, uma situação de muita judicialização, né, e inicialmente o projeto não era tão amplo quanto é hoje, e a gente vai poder falar um pouquinho mais na frente, né, era fazer andar a fila, né, de cirurgias, né, de pacientes que estavam, né, acumulados nessas filas, necessitando de tratamento, e começou inicialmente como um mutirão de cirurgias, né? A gente tinha esses pacientes aguardando cirurgia, né? A gente conversando com inúmeros parceiros, principalmente de empresas, né, que fornecem o material, né, monitorização, né, com o hospital, inicialmente o Hospital Rio Grande, a gente viu a necessidade de acelerar esse tratamento, né, e conversando também com colegas e amigos, né, que foram ex-chefes em Curitiba, né, amigos, né, de Recife, BH, né, Alagoas. Se eu vou fazer um mutirão, né, de cirurgias, vamos ver quantas cirurgias a gente consegue fazer, 6, 8, né, e a gente acelerar, né. Fizemos o primeiro mutirão de cirurgias no ano passado, né, com 6 cirurgias, né, onde todo o material, né, e insumos necessários à cirurgia foram doados, né, a mão de obra também, né, os cirurgiões, né, vieram de vários estados do país nos ajudar nessa missão. Então, o Proesc iniciou como um projeto mutirão de cirurgias, né, e hoje a gente, né, está pleiteando cada vez mais melhorar esse tratamento para o paciente com escoliose no estado do Rio Grande do Norte. Esse projeto, ele já vem idealizado hoje como uma associação, correto? Isso, o projeto depois ele foi sendo melhorado, lapidado, né? Hoje somos uma associação, né? Então, o que nasceu inicialmente pensando na cirurgia, né, para o paciente com escoliose, hoje é o tratamento, né, holístico, né, o tratamento do paciente com escoliose, desde o início, né, para um diagnóstico mais precoce, onde a gente pode oferecer o tratamento com a fisioterapia, com indicação de colete, né, o acompanhamento de curvas que a gente, né, imagina, né, pela análise do paciente, da anatomia, da maturidade esquelética, que não vai evoluir para uma cirurgia, mas que necessita de um acompanhamento, né? Então, a gente não pensa só naquele paciente que vai evoluir para uma curva ou curvas que necessitam de tratamento cirúrgico, mas aqueles pacientes que também vão conviver com a escoliose, mas podem ter melhor qualidade de vida quando submetidos ao tratamento com colete, quando submetidos ao tratamento com a fisioterapia específica, né, para ter um melhor controle do tronco, né, não ter dor crônica no futuro. Então, hoje a associação pensa no paciente e na família com escoliose, né, o tratamento, né, da escoliose como um todo, não é só pensando em cirurgia. Então, pensa-se em consultas, nessa abordagem multidisciplinar, né, para deixar a família totalmente coberta, né, do tratamento que eles realmente merecem. E aí uma curiosidade minha, né? Como é que o senhor vê a questão do diferencial da Associação Proesco, pensando em outras iniciativas que nós temos da escoliose? Fazendo uma varredura no que a gente tem de tratamento da escoliose no Brasil, principalmente no âmbito do SUS, né? Eu acho que o diferencial do Proesco, da associação, é justamente isso que eu falei antes, né? Oferecer o tratamento e o acompanhamento desse paciente, que muitas vezes em outros estados, né, tem serviços que acompanham o paciente com escoliose desde idades, né,
na fase infantil, né? Escolioses de início precoce, que são todas as escolioses que iniciam antes dos 10 anos de idade, né? Então, é acompanhar esse paciente que eventualmente precisa de fisioterapia, precisa de colete engessado, que nem é todo estado que oferece, Sim. né, esse tratamento, embora, né, os insumos, o material seja bastante simples, mas é preciso ter coragem e é preciso ter disposição para poder acompanhar esse paciente que ainda está em fase de crescimento e precisa trocar esse colete engessado, né, inúmeras vezes. Então, o diferencial é tratar o paciente desde o início, tratar a família desde o início, porque, como eu sempre digo, não é o paciente só que tem escoliose, é a família, né? O pai, a mãe que sofre, que tem dúvida do que é que aquela deformidade na coluna pode acarretar. Então, acompanhar esse paciente desde o início e fazer o tratamento, mesmo que o desfecho seja cirúrgico ou não cirúrgico, é muito importante, né? Então, é uma iniciativa pioneira, né, no Brasil, porque foi o único projeto que virou uma associação e visa acompanhar desde o início, né, o tratamento da escoliose, diferente de outras iniciativas que muitas vezes só promovem mutirões, né, tratam o paciente cirúrgico, mas não vê a escoliose como um todo. E aí, pensando nesse olhar assim para o futuro, como é que você vê o projeto daqui a uns 5 anos? A associação daqui a 5 anos, Sim. a gente sempre tem que pensar grande, né? Aprendi isso, né, na época em que ainda fazia prova de vestibular, quando conheci, né, pela literatura o Dr. Benjamin Carson, que é um neurocirurgião pediátrico nos Estados Unidos, né? E no início eu tinha o sonho de ser um neurocirurgião pediátrico, né? Ao longo da faculdade, da residência, mudei totalmente o meu foco, não saí do foco da pediatria, né, da área infantil, né, mas saí da neurocirurgia, das cirurgias cranianas com o cérebro para cirurgias de coluna e aprendi com o Benjamin Carson que a gente tem que sonhar grande, né? Ele tem um livro, Think Big, né? Pense grande, sonhe alto. Então, quando eu vejo o Proesco como uma associação, eu vejo uma associação que não só possa fornecer o tratamento, né, de escoliose para o paciente, né, carente, principalmente no estado do Rio Grande do Norte, mas que isso possa abrir as portas de outros estados para fazer, né, iniciativas semelhantes ou até abraçar, né, a associação e fazer algo maior, um projeto nacional, onde a gente consiga, né, com parlamentares, com a iniciativa pública, privada, ampliar o tratamento da escoliose, fazer com que a escoliose seja bem mais conhecida, né, nacionalmente, para que precocemente, né, as famílias possam identificar e saber onde procurar o tratamento adequado. Essa associação eu acho que é uma pauta que a gente precisa depois até conversar mais e poder compartilhar cada vez mais um pouquinho dela para que outras pessoas possam entender, compreender e até mesmo levar à frente aí nessa missão. Mas de antemão, mais uma vez agradeço a sua participação e a gente vai falar um pouquinho sobre a escoliose. A escoliose, doutor, como é que você define a escoliose? Bom, a escoliose é definida por uma deformidade da coluna, onde você tem que ter um ângulo maior do que 10 graus e essa coluna ela precisa ser rotacionada. Ou seja, explicando, né, para o público de uma maneira mais simples, se você pegar o punho de uma rede e torcer, é como se acontecesse isso com a coluna, né? A coluna ela gira sobre ela mesma e quando a gente faz um exame simples de uma radiografia, né, e vai medir o ângulo de Kolbe, que é um ângulo bem conhecido na nossa área, né, o ângulo para medir o desvio da escoliose, ela precisa ter mais do que 10 graus. Então, ela é uma deformidade da coluna tridimensional, onde existe o desvio lateral e a rotação. Como é que a gente pode pensar de que forma será impactada a escoliose, né, em nossos órgãos, como a parte cardíaca, respiratória ou digestiva, entre outras? Isso é uma pergunta bem interessante porque surge bastante essa dúvida, Sim. né, nos consultórios, né, os pais, né, vêm bastante aflitos, principalmente aqueles pacientes, crianças, adolescentes, que não têm tanta oportunidade de chegar a um diagnóstico precoce, um tratamento precoce. Então, eles já chegam dizendo, doutor, disseram que
os pulmões do meu filho já estão comprometidos, né? Pode ter algum problema cardíaco. Então, falando biomecanicamente, né, na parte estrutural da coluna, a escoliose ela só começa realmente a comprometer, né, a parte respiratória e cardíaca, em média, a partir dos 90 graus. Porque como a coluna ela faz uma rotação, e quando pega a parte do tórax, ela causa essa deformidade torácica, da caixa torácica, que é, né, a parte onde envolve os pulmões, né, e a função respiratória está muito atrelada à função cardíaca. Então, quando você tem um esforço respiratório muito grande, né, você pode causar uma sobrecarga, né, no coração para poder fazer, né, esses pulmões trabalhar de maneira, né, adequada para fornecer aos tecidos o oxigênio, né, que o organismo precisa. Então, a deformidade acaba comprimindo muitas vezes mais um lado do que outro do tórax, né, e essa compressão, né, causa uma certa insuficiência respiratória que, por fim, se essa escoliose não for tratada, for avançando, chegando aos 100, 110, 120 graus, pode chegar a uma insuficiência cardíaca também no futuro e comprometer o estado de saúde do paciente. Pensando nessa biomecânica, né, que afeta todos os sistemas, né, vários sistemas, na verdade, a gente sabe também que a saúde mental, ela também interfere muito dentro dessa relação, né, da escoliose e a saúde mental. E como é que você traz, dentro da sua prática clínica, a realidade dessa saúde mental, pensando nas questões das ansiedades ou até mesmo a autoestima desses pacientes? A gente, para falar sobre isso, é importante a gente falar que existem diversos tipos de escoliose. Existe a escoliose neuromuscular, que são crianças especiais que muitas vezes nascem com paralisia cerebral, o mielomeningocele, que é uma doença de fechamento, né, da coluna, né, no final que começa no início da gestação, mas no final da gestação já há esse comprometimento da medula, muitas vezes. Escolioses congênitas, onde há malformações vertebrais. Escolioses sindrômicas, onde a gente tem diversas síndromes, né, que podem, né, cursar com a escoliose também no desenvolvimento infanto-juvenil. Mas a principal escoliose no nosso meio é a escoliose idiopática do adolescente. Esse nome idiopática vem da gente não saber exatamente a origem, né, da escoliose. Embora a maioria dos estudos mostrem que tem uma fundamentação genética por trás do desenvolvimento da escoliose, mas a gente ainda não bateu o martelo, a gente não tem a certeza do desenvolvimento dessa escoliose. Então, por isso que a gente chama de idiopática. As classificações mais antigas costumam dizer que existe a escoliose idiopática infantil, até os 3 anos de idade, entre 3 e 9 anos a juvenil, e a partir dos 10 anos a do adolescente. E 18 anos acima, a escoliose idiopática do adulto. Já existe uma classificação mais nova, onde a gente classifica a escoliose de início precoce, que é antes dos 10 anos de idade, né? E a escoliose início tardio, mas o carro-chefe, como eu vinha falando, é a escoliose idiopática do adolescente. Quando a gente fala de escoliose idiopática do adolescente, a gente tem que atentar para a epidemiologia. O que é que significa isso? Qual parte da população que é mais atingida? Né? Então, na literatura, né, no meio científico, a gente vê que de 7 a 8 meninas são acometidas, né, pela escoliose idiopática do adolescente para cada menino. Não estou querendo dizer que a menina é mais vaidosa do que o menino, mas acaba que né, no popular, né, a gente diz que as meninas são mais vaidosas. De uma maneira geral, acho que hoje isso não é uma regra, né, mas é importante a gente colocar esse dado da literatura e dizer que sim, muitas vezes, né, digo até a maioria das vezes, essas crianças e adolescentes chegam no consultório preocupados em tratar a escoliose, seja de maneira conservadora, né, não invasiva ou cirúrgica, mas pensando na estética, né? Quando a gente conversa com eles, conversa com os pais e deixa bem claro que o mais importante é o tratamento da coluna, o realinhamento da coluna para trazer um bom equilíbrio, tanto no plano frontal quanto no sagital, que a gente chama de lateral, no perfil. Mas depois que a gente conversa 45 minutos, 1 hora de consulta, eu tenho certeza que no final eles saem, eu vou fazer a minha cirurgia, mas eu vou ficar com minha coluna bonita. Então isso realmente, né, traz um grande impacto, né? É uma fase em que os hormônios estão aflorando,
né? A vaidade parece que está, né, surgindo e isso mexe muito com a cabeça desses adolescentes e não tiro a razão, né? Uma fase difícil, né? Que você está saindo da fase infantil para a fase adulta. Então, essa vaidade ela é muito importante. Então, muitas vezes essas crianças, esses adolescentes, né, chegam a relatar que não tem coragem de colocar uma roupa mais colada, né, de ir para uma praia, uma piscina, colocar um biquíni, um calção de banho, né, muitas vezes ir até para a escola e colocar um colete que fica, né, à vista na roupa. Então, isso traz, né, uma grande repercussão psicológica que interfere na autoestima, interfere no aprendizado, né, e na interação social. Então, realmente, o impacto é muito forte e, quando não tratado a tempo, acaba sendo muito negativo. E com certeza deve também afetar o tratamento, né? Porque quando eles vê que a autoestima está sendo afetada, vê que não tem disposição muitas das vezes de usar o colete ou de praticar, seja uma atividade ou fazer até mesmo os exercícios, eu acredito que isso venha interferir nesse tratamento. E aí, pensando nisso, eu queria que você pudesse me compartilhar quais são os erros mais comuns que os pacientes cometem quando buscam um tratamento por conta própria. O principal erro é não buscar o tratamento, né? Mesmo sabendo que tem o problema, a deformidade, a escoliose. E quando buscam, muitas vezes têm medo de chegar até um profissional, né, que tenha realmente a formação, né, voltada para a deformidade, porque eles acham que vão para o tratamento, né, eles vão para a forca, vamos dizer assim, que vão para o tratamento mais agressivo. Eu tenho escoliose, se eu for para um consultório de um cirurgião, ele já vai querer me operar. E aí também não tiro de toda a razão, porque uma cirurgia, querendo ou não, por mais que hoje a gente tenha recursos para tornar a cirurgia bem segura, é uma cirurgia, né? Sim. E toda cirurgia, obviamente, tem alguns riscos. Então, assim, principais erros, não procurar o tratamento. Quando procura o tratamento, muitas vezes, né, procuram profissionais que não têm aquela formação adequada para a escoliose, né? Realmente o que a gente chama de especialista, né? Muitas vezes, se recebe alguma orientação que não foi adequada, não procuram uma segunda opinião, né? Se ouvem que vá fazer natação porque vai melhorar a sua escoliose, eles aceitam aquilo como um tratamento principal, né? Um paradigma, um modelo a ser seguido, e aí o tempo vai avançando, principalmente enquanto a criança ainda não tem a maturidade esquelética, então essa deformidade vai avançando. Então, eu acho que os principais seriam esses. Os tratamentos que não são realmente reconhecidos cientificamente, né, passado por profissionais que não são realmente da área, né, e os pacientes acabam, né, se conformando com essas indicações e não procurando os especialistas na área para receber o tratamento adequado. Sim. Como você já falou sobre a questão das terapias, né, eu tenho uma pergunta bastante interessante que é, trazendo as evidências científicas, é claro, né, quais terapias alternativas têm mostrado resultados positivos no tratamento da escoliose? Que eu saiba, terapias alternativas nenhuma, né? A gente vê muito se falar em RPG, em Pilates, que são excelentes modalidades fisioterapêuticas, mas para os fins que realmente, né, eles já têm comprovação, mas não para a escoliose, né? Então, terapias alternativas, eu não sei muito bem o que é que a sociedade entende por terapias alternativas. Às vezes pensa em, sei lá, homeopatia, em acupuntura, né? Acupuntura existe, né, trabalhos científicos que mostram que para dor crônica, por exemplo, né? Óbvio que existem diversas outras aplicações, mas que são modalidades terapêuticas muito eficazes, né? Mas não para escoliose. Então, nada de RPG, nada de pilates, natação não é tratamento para escoliose, né? Então, fisioterapia convencional também não é tratamento para escoliose. Então, se isso a gente chamar de alternativa, né? Até onde eu sei, né, nenhuma delas funciona. Pronto, eu acho que isso é uma pauta muito importante, porque eu, como fisioterapeuta, é uma das realidades que a gente vê na prática clínica, né? E a gente tentar desmistificar que essas terapias alternativas, como ele se fala, não é realmente a terapia específica para tratamento da escoliose, isso é muito complicado, a gente poder remoldar tudo de novo, né? Do que a sociedade, muitas das vezes,
ainda entende como um tratamento da escoliose. Mas a gente já sabe que hoje a gente já tem outras alternativas para o tratamento da escoliose, né? Que são as escolas específicas, quando se pensa na reabilitação de forma, é, de forma sem ser convencional, né? Tipo, sem ser cirúrgica, no caso, desculpa. E eu acho que a gente vê isso como a melhor forma. E aí, Tratamento conservador. um tratamento conservador, era essa palavra. E pensando na tecnologia, né? Como é que a impressão 3D conseguiu, assim, trazer isso, ganhar esse mercado aí na reabilitação da escoliose? Como é que você vê isso? Eu acho que essa pergunta é muito importante, tão importante quanto as, vamos dizer assim, as mais simples, porque não adianta a gente falar de impressão 3D, de tecnologia, de inteligência artificial, sem antes, né, esclarecer para o público o que é o básico, o que é uma escoliose, quando reconhecer uma escoliose, né, a deformidade, quem procurar, quando procurar, né? Mas também não tem como a gente fugir do que hoje está em pauta, né? Estive recentemente agora, né, em Charlotte, na Carolina do Norte, no Sim. SRS, né, que é o Congresso Mundial da Escoliose, onde a gente reúne os principais nomes da escoliose no mundo inteiro. E eu acho que o primeiro tema que assim impactou e foi bastante discutido, né? Se prestou bastante atenção, e eu acho que até proposital, né? Quando a gente chega no Congresso, a gente ainda está descansado, né? A gente está querendo ver novidade, né? Quando vai chegando ali no quarto, quinto dia de Congresso, a gente já está mais cansado. Então se discutiu muito sobre inteligência artificial, né? E você perguntou sobre a questão da impressão 3D. Ajuda muito, né? Principalmente nas deformidades. Agora eu vou puxar um pouco a sardinha Sim. para a minha área, né, cirúrgica. Obviamente que também há aplicações na área da fisioterapia, do colete, né? Até porque o colete é 3D hoje, o colete mais eficaz no tratamento da escoliose, mas acho que em outro momento, né, o próprio Leonardo, né, colega nosso aí pode falar, né, você falar aí do que é que a tecnologia, a inteligência artificial tem contribuído na área, né, da fisioterapia, mas na área da cirurgia, quando a gente pega uma deformidade muito complexa, né, um alto valor angular, né, de uma escoliose acima de 100 graus, ou uma escoliose congênita com múltiplas malformações, a gente manda, né, o exame da tomografia, o software para os profissionais que trabalham com essa impressão, e eles, né, fabricam a coluna, o modelo da coluna, né? Aqui no estado do Rio Grande do Norte não tem. Quando eu precisei fazer isso, eu importei, né, de Curitiba, né? Eu solicitei a impressão 3D de lá, e a coluna vem num molde de resina, assim, praticamente 99%, né, com a anatomia da coluna do paciente. Então você manda para esterilização, né? E dentro da própria cirurgia, né, se você tem dúvida em relação a alguma vértebra, se você pode ou não passar um parafuso ali, se pode passar, qual o tamanho do parafuso que você vai passar, ajuda muito esse modelo, né? Porque você pode trabalhar com ele de frente e de trás, olhar de todos os ângulos, né? E poder ter uma noção tridimensional melhor da coluna. Associado a isso, a gente tem, né, a neuronavegação, que é quando você faz o exame de tomografia e ressonância daquela coluna com aquela deformidade complexa, manda, né, o CD com o software para poder, no intraoperatório, né, gerar a imagem real da movimentação que você está tendo dentro do campo cirúrgico. Então, se você, né, angula um pouquinho a sua mão na direção do parafuso para entrar no osso, então ele já mostra na tela a direção que você está realmente seguindo e a que provavelmente você precise, né, colocar esse implante, esse parafuso para não ter erros, né? Então, esses programas, eles têm precisões milimétricas, então facilita a vida do cirurgião nesse sentido. E a inteligência artificial também está aí para poder fazer estudo de casos, de pacientes, né? Saber qual paciente vai piorar, qual paciente não vai piorar, baseado, né, na maturidade esquelética, na análise do raio-x, né, que mostra, né, a deformidade, o ângulo de Kolbe. Então, assim, é um mundo de coisas que a gente pode cruzar informações, tanto informações da história clínica quanto informações radiológicas para poder fazer um melhor planejamento do tratamento desse paciente. Podemos dizer que
Vai trazer mais segurança para o processo cirúrgico? Com certeza sim. A gente só precisa saber se o local, né, eu digo tempo e espaço, né, se eles vão convergir para que os recursos cheguem até nós, né, e seja permitido a gente utilizar aquela tecnologia, aquele recurso, né? Essa realidade é um pouco mais distante do SUS, né, Sim. onde a gente ainda luta para ter a cirurgia, para ter determinado material, né? Os convênios também acaba sendo, embora seja uma realidade diferente do SUS, mas a gente sempre está travando lutas para provar que determinado recurso é necessário, outros nem tanto, mas quanto mais a sociedade entender que aquele recurso é necessário para a segurança do paciente, principalmente, e dos profissionais que estão tratando aquele paciente, mais esses recursos vão ser liberados, né, para que a gente ofereça melhor segurança nesse tratamento. Doutor, como é que vocês médicos avaliam a progressão da curva e definem se ela está estabilizada ou se ela ainda está em evolução? São classificações, né? Obviamente que o olhar clínico ele tem que sempre estar presente, né? Como qualquer grande área da medicina, né? Não se dá um paciente, por exemplo, né, vai para um cardiologista. É de extrema importância a história clínica, saber estilo de vida, alimentação, atividade física, né, histórico familiar de doenças, né, cardiovasculares. Então, assim, com a pneumologia, com a fisioterapia, com a cirurgia da coluna, a neurocirurgia, nada é diferente. Então, a história clínica, né, com o exame físico, né, vai apontar, né, alguns nuances que nos vai dar a ideia de maturidade esquelética. Então, uma pergunta principal que eu faço, por exemplo, quando eu estou conversando com uma menina com escoliose é: já virou mocinha? Já teve a primeira menstruação? Porque se não teve, essa menina ainda é muito, muito criança, tem o osso ainda muito infantil. Então, isso quer dizer que esse osso infantil ainda vai crescer. E a escoliose está muito relacionada ao crescimento. Quanto mais crescimento, maior a probabilidade de piora da escoliose. Então, a história clínica, perguntar sobre a menarca, que é a primeira menstruação, perguntar sobre desenvolvimento de pelos, né, das mamas, homens, engrossamento da voz, como é que está o estirão do crescimento, se está crescendo rápido, se está se alimentando bem, se tem algum distúrbio hormonal que atrapalha esse crescimento ou que acelera esse crescimento. Enfim, e na parte radiológica, né, a gente tem algumas classificações que nos permitem predizer ou inferir em que fase do crescimento está aquele adolescente. Se está numa fase de crescimento lento, se está numa fase de crescimento intermediário ou se está numa fase de crescimento rápido, que a gente chama de estirão puberal, estirão, né, da puberdade, do crescimento. Então, a classificação, acho que bem conhecida, né, entre nós profissionais, né, a mais conhecida seria a classificação de Risser, né, relacionada à cartilagem que recobre ali a bacia. À medida que essa cartilagem vai se desenvolvendo em osso, né, melhor dizendo, a cartilagem vai virando osso, né, a gente tem uma maneira de medir, né, essa classificação de Risser, né, em Risser 0, 1, 2, 3, 4, 5, onde o Risser 0 seria aquela criança totalmente imatura, que tem um grande potencial de crescimento, né, ou seja, um grande potencial de piora da escoliose. E o Risser 5, que seria aquele adolescente maduro que já tem o osso, né, de adulto, um osso mais maduro. Né? Tem a classificação de Sanders. Então, assim, a interface para a gente analisar, né, em que fase, né, do crescimento está aquele adolescente, a probabilidade de piora passa desde a história ao exame físico e a análise radiológica e a contribuição dos diversos profissionais que vão analisar essa criança e adolescente, principalmente o endocrinologista. E em pacientes adultos, essa escoliose ela pode se evoluir mesmo após o fim dessa fase de crescimento? Outra excelente pergunta, até porque já surge uma outra classificação. Existe, né, a escoliose do adulto, que é resquício de uma escoliose da adolescência que não foi tratada. E existe a escoliose degenerativa, que foi se desenvolvendo a partir de doenças degenerativas da coluna. Então, muitos me perguntam: doutor, eu tenho uma hérnia de disco, tenho um bico de papagaio, tenho uma artrose, isso pode virar de uma escoliose? Pode sim.
Eu sempre digo que toda doença dentro da medicina, ela tem uma fundamentação genética. Então, não é todo mundo também que pode desenvolver uma escoliose degenerativa do adulto. Se ela tiver um pezinho na genética ali para desenvolver, mas tiver uma doença degenerativa, de desgaste avançado, né? Quando eu falo em degenerativo, eu estou falando em desgaste, né? Então, a doença degenerativa avançada, ela pode ter uma lateralização das vértebras, que a gente chama de laterolistese. Ela pode ter uma discopatia degenerativa, que é quando o disco ele começa a ser mais desgastado, fica mais desidratado. Muitas vezes esse disco ele se desgasta, é, ele tem um desgaste de maneira assimétrica, então um lado mais do que outro, né? As articulações da coluna vão se desgastando também de maneira assimétrica e todos esses componentes se desgastando de maneira assimétrica podem gerar uma escoliose. Então, dentro da tua pergunta, né, se a gente for raciocinar em cima só de crescimento, então, teoricamente, esse adulto ele não vai piorar por causa do crescimento. Mas existem duas vertentes. A primeira, genética, né? Eu tenho pacientes que em determinada idade, 40, 45 anos, voltaram a piorar e a gente não sabe o porquê. Provavelmente, né, a fundamentação genética. E os que vão piorar porque a doença degenerativa está piorando. Então, é aquele paciente que já tem o desgaste do disco, da articulação, dos ligamentos, né, da própria parte óssea, né, e não faz uma atividade física, não cuida do peso, não cuida da alimentação, do sono. Então, todos esses fatores somados, eles trazem um desgaste maior, né, à coluna, e se já tiver uma escoliose, ela tende a piorar. Sim. E eu queria saber um pouquinho, entender, na realidade da cirurgia, né? Quais são as complexibilidades que vocês mais trazem, assim, quando vocês pensam para fazer a cirurgia? O que é que vocês têm de mais difícil durante esse momento? Essa é uma pergunta bem difícil, porque, assim, as deformidades, eu digo que são um mundo, né? Quando você trata uma escoliose idiopática do adolescente, você faz uma programação cirúrgica pautada muitas vezes no equilíbrio sagital, coronal, né? Que é aquele equilíbrio de lado, de frente. Você tem que atentar para simetria dos ombros. Então, se aquela menina tem um ombro mais baixo do que outro, você tem que incluir na tua programação cirúrgica, né? Uma instrumentação que permita igualar esses ombros. Muitas vezes reclamam da cintura. Ah, minha filha tem uma cintura, né, torta, né, uma bacia um pouco desnivelada. Então, a instrumentação cirúrgica, a colocação dos parafusos, né, tem que terminar em determinado nível que você possa consertar isso aí. Então, a complexidade da cirurgia na escoliose idiopática muitas vezes passa pela questão também estética. Não adianta a gente fazer uma cirurgia assim, tecnicamente quase perfeita, no sentido assim, biomecânico, né? Dar uma lordose, dar uma cifose, né? Colocar parafuso onde tem que colocar, mas de repente a menina sair com o ombro esquerdo mais alto do que o outro, ou com a bacia ainda totalmente desnivelada. Então você feriu um dos princípios que era, né, o objetivo estético, né? Então essa é uma grande complexidade. A outra complexidade seria grandes curvas, curvas rígidas, né? Curvas muito enrijecidas. Então, na hora do tratamento, você tem que fazer muitas osteotomias, que é a liberação, a retirada de parte óssea, né, da coluna, da região de trás da coluna, para que essa coluna ela fique mais flexível, mais móvel. Então, quando você faz mais osteotomia, mais liberação, sangra mais. Então, você tem que primar por uma boa hemostasia, né? Um controle, né, de sangue, né? Alinhar com o seu anestesista, sobe, baixa a pressão, transfunde, não transfunde. Quando você vai falar de uma escoliose congênita, você tem que saber se você vai ressecar uma hemivértebra, se você não vai, se você vai incluir, né, na instrumentação aquela vértebra em borboleta, que é uma vértebra mal formada. Quando você vai tratar uma escoliose neuromuscular, você vai se preocupar muitas vezes com as comorbidades que aquele paciente tem. Então, se é um paciente com paralisia cerebral, muitas vezes é um paciente que tem epilepsia, faz uso de 2, 3 drogas, né, para anticonvulsivantes. Então, esse paciente já é um paciente mais delicado, mais complexo, né, de controlar as crises convulsivas no pós-operatório. Né? É um paciente que sangra mais, é aquele paciente que você muitas vezes sabe que só vai melhorar a qualidade de vida dele se ele sentar bem, porque já é um paciente que não anda.
né? Então, existe um estigma na sociedade dizer por que que vai tratar esses pacientes, né, com paralisia cerebral, eles não andam, eles muitas vezes não entendem o que está acontecendo, e eu digo que é um ledo engano, né? Eu chego a interagir com meus pacientes de paralisia cerebral, conto piada, examino, faço cócegas, eles riem, eles têm uma interação com os pais, as mães, que eles têm uma harmonia perfeita, né? Então, muitas vezes essas escolioses ficam avançadas e essas crianças não conseguem nem sentar na cadeira de roda. Então, quando você faz o tratamento cirúrgico desse paciente, alinha a bacia e permite que ele fique sentado, né? Tem trabalhos científicos, né, de revistas renomadas que mostram que a qualidade de vida do paciente e da família melhora bastante. Então, as complexidades, elas são diversas, a depender do tipo de paciente que você está tratando. Então, os desafios são diários, né, e sempre crescentes, pode acreditar. E aí, pensando em diversos desafios e várias curiosidades, até dos próprios pacientes, eu listei aqui algumas perguntas que os pacientes sempre questionam, sempre perguntam, que pode ser simples, mas que muitas das vezes são bastante duvidosas para os pacientes, né? Muitas das vezes é porque o avô fez de um jeito, o tio fez de outro, alguém já ouviu de outra forma, e muitas das vezes nem ouviu de um profissional mesmo o que deve ser feito quando se pensa na reabilitação da escoliose. E aí aqui eu trouxe algumas perguntas, que tem uma delas que é assim: doutor, quem tem escoliose pode praticar musculação? Quem tem escoliose pode fazer tudo, né? Óbvio que as particularidades em relação ao grau da escoliose, aí só no consultório com o cirurgião, o fisioterapeuta, o ortesista, para dizer, ó, esse tipo de atividade para você, eu acho que ela é um pouco mais limitada. Mas, de uma maneira geral, quando a gente trata de escoliose, que a maior parte é não cirúrgica, né? Pouquíssimo vai para o tratamento cirúrgico. Então, assim, pode fazer tudo. Eu digo assim, qualquer esporte, qualquer musculação, vai ter uma vida normal, né? Muitas vezes o impacto, né, da escoliose nesse paciente é o que você perguntou lá no início, é o impacto estético, né? E isso acaba afetando a saúde mental. Agora, da parte músculo-esquelética, ortopédica, esse paciente ele não está proibido de fazer nada. E mochilas pesadas, elas causam escoliose? Isso é mito ou é verdade? Isso é mito, né? Mas é uma pergunta que tem que estar sempre em pauta, tem que estar sempre sendo respondida, né? A mochila, ela não causa escoliose, dormir de rede não causa escoliose, né? Aqui tem outra pergunta: dormir de colchão duro Também, trata a escoliose? também não trata, isso é mito, né? Então, falando um pouco sobre a mochila, né? Porque muito do público que nos assiste é adolescente ou pai e mãe de adolescente, criança que vai para a escola, né? E muitas vezes a criança, o adolescente já está chegando numa fase que não quer mais a mochila de rodinha, né? Tá carregando aquilo ali. Então, assim, não causa escoliose e também não piora escoliose. Isso aí é mito, né? O que eu sempre deixo bem claro é que a mochila, para não causar problemas na coluna, que já é outro assunto, essa mochila ela não pode passar de 10% do peso daquele adolescente. Se o adolescente, por exemplo, pesa 50 quilos, o peso máximo que ele deve carregar nessa mochila seria de 5 quilos, que é 10% do peso dele. E nunca utilizar uma alça só. 2 alças e sempre acima da linha, né, do bumbum, do glúteo ali. Porque se você deixa aquela mochila muito baixa, ela joga o teu tronco para trás. Isso vai causar uma sobrecarga na tua lombar. Daqui a pouco, alguns meses, né, aquela criança adolescente está com dor e ninguém sabe o porquê daquela dor. Eu trago outra pergunta que eu acho que é bastante curiosa. Quem tem escoliose pode ter uma gestação tranquila ou existe algum tipo de risco? Eu digo que essa pergunta foi meio capciosa. Algum tipo de risco é algo bem generalista. Risco a gente sempre tem. Eu até brinco no consultório e digo assim, eu tenho risco de morrer. Por quê? Porque eu estou vivo. Sim. Né? Mas vamos lá, tentando entender o motivo principal da pergunta. A escoliose em si não traz riscos à gestação. Quando é uma escoliose muito grave, ela tem os riscos inerentes à própria escoliose. Como Sim. a gente já comentou, se eu tenho uma escoliose de 90 a 100 graus, eu tenho um risco de ter algum problema cardiopulmonar, por causa da deformidade. Mas a escoliose em si, ela não traz risco à gestação. As orientações que a gente dá àquela mulher
que tem escoliose e normalmente não é uma escoliose cirúrgica ali 15, 20, 30 graus, é a orientação que a gente dá a qualquer gestante, a qualquer mulher que queira engravidar, de fortalecer a musculatura, porque a gestação é um período da vida da mulher onde tem diversas mudanças hormonais. E essas mudanças hormonais, não só hormonais, como biomecânicas, né? Porque à medida que o bebê vai crescendo no útero, né? Vai demaciando também, essa gestante vai ganhando peso, principalmente para frente, e o centro de gravidade dessa gestante vai mudando. Então, vai sobrecarregando muito, principalmente a região lombar. Então, as orientações são orientações gerais para qualquer mulher que queira, né, iniciar o período da gestação. Então, é fortalecimento do tronco para que não venha ter dor, né? Muitas vezes, essas mudanças hormonais levam à frouxidão ligamentar, né? E isso é normal, né, da fase, porque se a natureza não sabia que existia um parto cesárea. Então, tudo era parto normal. Sim. Então, os ligamentos da pelve, né, da bacia precisam relaxar para poder expulsar o bebê, né, no parto. Só que o organismo, ele reage como um todo. Então, se você tem hormônios que relaxam os ligamentos da pelve, você também vai relaxar os ligamentos da coluna. Então, se você está com um peso, né, você está com a sobrecarga maior por causa da gestação, seus ligamentos estão mais frouxos, então, naturalmente, se você não tiver uma boa musculatura para sustentar aquele peso adicional, você vai ter alguma sobrecarga e, eventualmente, você vai ter dor. Eu tenho um grupo no WhatsApp, né? Eu participo de um grupo no WhatsApp, na verdade, que tem mais de 250 pacientes, certo? É de todo o Brasil. E uma das perguntas comuns é relacionada a esse período gestacional, mas não a uma gestação só pela escoliose, mas sim um pós-cirúrgico de escoliose, se pode ter essa gestação. E aí eu acho que já serve para você poder esclarecer para quem participa, né? Ou para quem está em casa, com certeza o pessoal vai assistir. E aí você já fica com essa pergunta aí. Pode engravidar pós cirurgia de escoliose? Com certeza. O que vai determinar realmente essa decisão é o tempo do pós-operatório, né? Inclusive, essa pergunta, né, me fez lembrar que recentemente, né, duas pacientes minhas entraram em contato desesperadas porque estão grávidas, né, gestantes, e pelo menos eu acho que elas lembraram do pré-operatório quando eu conversei, né? Olha, gestação pelo menos aí 1 ano e meio. Ele perguntar quanto tempo? 1 ano e meio após, né, a cirurgia, obviamente, né, levando em consideração a idade, né, ninguém vai dizer isso para uma menina de 11, 12 anos, né, embora a gente sabe que, falando mais uma vez em epidemiologia, gestação vamos dizer assim, na sociedade em que tem menos acesso à saúde, à informação, acaba sendo mais precoce, né, então, assim, não entrando muito nessa questão de quem deve, quem não deve engravidar, qual a idade mais adequada, eu digo para minhas pacientes: estudem, né? Se façam na vida, formem uma família e tenham uma gestação tranquila para realmente não passar, né, aperreio, né? Não passar dificuldades numa adolescência com uma gestação, uma gravidez indesejada. Mas tirando, né, isso aí de lado, falando só realmente da parte cirúrgica, após 1 ano e meio, né, 1 ano e meio a 2 anos, já é seguro engravidar, né, pela parte da coluna, porque uma vez que você está fazendo acompanhamento, faz as radiografias seriadas no pós-operatório e vê que a coluna parou de progredir e aquela região está, né, o osso vamos dizer assim, grudado, né, fusionado, que é o que a gente chama de artrodese, então é seguro para essa menina, mulher, ser mãe. Anderson, quem fez cirurgia, né? Ela pode voltar esse desvio de novo da coluna? Como é que eu posso dizer isso? Não. A resposta pura e simples é não. Você pode voltar a piorar uma deformidade, mas você não vai atingir a curva que você tinha antes. Vou Sim. tentar ser bem claro para que isso não... Porque é uma pergunta importante e muitas vezes é difícil de explicar. Dando exemplo, fica mais fácil. Se a adolescente tem, por exemplo, 70 graus de escoliose, você vai lá, corrige a escoliose, né? Ela tem duas curvas, vamos dizer, 70 em cima e 40 embaixo.
Você decide tratar a curva de 70 porque a curva de baixo, teoricamente, ela vai melhorar com o tratamento da de cima. Então, você faz o tratamento, colocou os parafusos, as hastes, né, que muitos conhecem como barras de ferro, né, mas a gente sabe que o material muitas vezes é titânio, liga de titânio, cromo cobalto. Mas, enfim, você põe as hastes, alinhou a coluna, corrigiu, faz um raio-x, né, o residual ficou ali com escoliose de 15 graus. E aí pergunto, doutor, pode voltar a escoliose para 70 graus? Não. Pelo menos isso eu nunca vi acontecer, nem na prática, nem na literatura. Agora, sim, se você tratou uma paciente que estava na fase de crescimento, né, não fechou totalmente as cartilagens, né, aquela coluna, né, ainda está em crescimento, tem muitas forças biomecânicas, né, trabalhando contra o parafuso, contra a haste, você pode ceder um pouquinho, você pode piorar um pouquinho. O que era 15 graus pode voltar a ter uns 20 graus. E a curva de baixo que não foi tratada, a gente chama, né, é algo bem comum nas nossas reuniões, dizer assim, a curva descompensou, que era 40, né? Inicialmente ficou com 20, com 15, igual a outra de cima, voltou a ter 40. Então, isso pode acontecer. Principalmente naquela criança e adolescente que ainda estava em fase de crescimento e teve a escoliose tratada. Então, o ideal é você tratar a escoliose no final ou quando já tiver parado de crescer. Obviamente, respeitando, né, a velocidade de piora da curva. Você não vai ficar assistindo aquele paciente piorar, 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 não. Eu só vou tratar quando ela parar de crescer. Existe ali um equilíbrio, né? Ah, ela tá piorando, mas está com 50 graus, dá para aguardar. Tá piorando, tá com 55 graus, dá para aguardar. Ah, 60 graus, vamos tratar. Vamos tratar. Embora, né, a gente sabe que as indicações já são acima de 45, 50 graus. Mas cada caso é um caso, não dá pra gente, não é uma receita de bolo. Sim, Bateu 45, eu opero todo mundo. Bateu 50, sim. embora seja uma indicação. E é comum sentir dor de cabeça ou até mesmo enxaqueca. Está muito relacionado à escoliose. Não tem nenhuma relação. Não tem nenhuma relação até onde eu saiba, né? Yoga e o Pilates. É. Ajuda no É porque tratamento? foi uma pergunta bem generalista. Se a gente for forçar a barra, se você tiver uma escoliose onde você tiver o tronco muito descompensado e a sua musculatura estiver sobrecarregada, né? A gente sabe que o trapézio, né, se insere na Uhum. região occipital, então você pode ter uma dor de cabeça que a gente chama na literatura médica de cefaleia. Você pode ter uma cefaleia que a gente chama de cervicogênica, né? Que é por tensão muscular, né? Mas isso aí é um plus da cereja do bolo, né? Mas de uma maneira geral, quem tem escoliose normalmente tem nada a ver com dor de cabeça, com enxaqueca. E o yoga e o Pilates, ele ajuda no tratamento? Ou pode aliviar alguns sintomas? Duas perguntas, né? Né? Ajudar no tratamento, não acredito que não, porque tudo que eu falo aqui é baseado no que a gente sabe de literatura, né? De evidência científica. Então, até onde eu sei, não. Agora, ajuda em dor, pode ajudar, dependendo da origem da dor. Se for a dor relacionada à escoliose, acho difícil, né? Mas é o que eu sempre digo também para o paciente. Se você não tem a oportunidade de fazer o tratamento adequado da escoliose, com a fisioterapia específica, com um profissional habilitado, com a formação, né? Digamos assim, o realmente especialista, né? Ou se tem indicação de colete e não usar o colete, eu digo, faça alguma atividade física de fortalecimento que é melhor do que ficar parado, Sim. né? De preferência com alguma orientação também. Eu digo, também se fazer qualquer atividade física e fazer errado, você vai se machucar. Sim. E aí, a última pergunta que estava aqui separado, e sempre me questiona, né? O público sempre pergunta: a escoliose pode encurtar a expectativa de vida ou apenas impacta na qualidade dela? Essa foi a última pergunta e foi a mais difícil, né? Isso aí, inclusive, eu já fiz até uma revisão de literatura, onde tem alguns artigos prós e contras, né? Acredito que essa pergunta tenha sido motivada muito pela escoliose idiopática do adolescente ou do adulto, né? Que é a que é a mais estudada. Se a gente fosse falar de escoliose neuromuscular, por exemplo, aí a resposta era simples. Com certeza, impacta na vida do paciente, tanto em morbidade quanto mortalidade. Agora, já a escoliose idiopática do adolescente, com relação, você falou, a qualidade de vida, só É, repete para eu lembrar. a escoliose pode encurtar a expectativa de vida
ou apenas impactar na qualidade dela? A maioria eu diria que a resposta mais correta seria impactar e não encurtar. Porque a maioria dos trabalhos mostram que realmente a qualidade de vida do paciente chega a ser prejudicada em termos de dor, em termos, às vezes, até da saúde mental, mas não tem nada realmente que prove que aquela escoliose, né, salvo raras exceções, né, onde o paciente, por exemplo, se tiver 140 graus, 130 graus de escoliose, tiver uma insuficiência cardíaca, uma insuficiência respiratória cardíaca. Eu tenho uma paciente que ela anda com um carrinho de oxigênio. Então, acredito que nesse paciente em específico, né, Sim. só que assim, estudos e trabalhos a gente não pode tomar como base casos isolados, né? A gente tem que ter um N, né, que é um número adequado para se fazer um estudo, né, que tenha uma validação científica, mas, né, eu não conheço nenhum trabalho que tenha pego, né, um grande número de pacientes com escolioses gravíssimas e que tenha a sua vida encurtada pela deformidade, mas com certeza, com relação à qualidade de vida, isso impacta bastante. Doutor, e como é que a gente pode deixar uma orientação para os pais em casa, para que eles possam analisar e tentar trazer para vocês, profissionais da área de saúde, ou para nós, como fisioterapeutas, os seus filhos, né, através de algumas questões visuais que eles podem perceber nos pacientes. Eu acho que é muito importante a gente mostrar isso, dizer como eles podem analisar, perceber em casa, né? Até mesmo trazer, chegou alerta, agora eu preciso levar para os profissionais para que eles possam entender como realmente fazer, né? O que fazer agora. Eu até digo isso porque muitas das vezes me chegam pacientes que não passaram por nenhum médico e eu até pergunto, como é plano de saúde, não é particular? Quando a pessoa tem condições, eu prefiro que ele volte para ir para o médico para que a gente possa dar uma continuidade, além de eu já explicar a fisioterapia, mas eu ainda oriento que essa forma seja feita. E eu acho que para mim, nesse momento, apesar da gente também ser profissional de primeira porta, que a gente pode realmente fazer esse diagnóstico, mas eu ainda prefiro que ele tenha um médico que possa acompanhar e que nos ajude a realmente decidir o que vai fazer naquele momento. Até porque se a evolução acontecer e o paciente não faz, ele tinha um médico ali já para poder dar o andamento do processo cirúrgico. E aí, voltando, né? O que é que você orienta assim para os pais? Que momento é o momento de alerta? Eu digo que escolioses de baixo grau realmente são difíceis de serem detectadas. Você tem que ter um olhar, né, clínico muito bem apurado, né, para você ver que a sua filha, o seu filho tem um ombrinho às vezes um pouquinho mais alto do que o outro, e a cinturinha, você olha, né, um lado está mais curvado do que o outro, a bacia está desnivelada, né, mas eu procuro assim, se suspeitou, né, tente, vamos dizer assim, sensibilizar o seu olhar. Como é que você vai sensibilizar o seu olhar? Ponha seu filho ou sua filha de frente para a parede, de costas, preferencialmente, sem blusa, despidos. Peça para eles relaxarem, né, os braços, olhar para frente com a cabecinha reta e olhe se um ombro realmente é mais alto que o outro, se o quadril, a bacia, né, está desnivelada. Olhe o seu filho ou a sua filha de lado também. Muitas vezes é perceptível uma região que a gente chama de giba torácica, né? Que é na região da escápula, da omoplata, da pá. Eu gosto de falar essas palavras porque muitas vezes se eu falo escápula não sabe o que é, Sim. mas se eu falo escápula, omoplata, pá, eu acho que eu já esmiucei toda a literatura e os regionalismos. Se você conhecer mais alguma, você me ensina. Mas eu sempre falo que assim, se tem uma pá mais alta do que outra, né? Vê algo estranho que mostre que um lado é diferente do que o outro, leve no profissional. Leve no profissional que entende de escoliose. Se quiser sensibilizar mais o exame ainda, faça o seu filho se curvar, como se fosse ali fazer um alongamento tocando, né, nos pés, né? Que na hora que você faz esse encurvamento, né, que é a famosa manobra de Adams, né, o sinal de Adams, essa giba vai se tornar mais saliente, né? Quando é na região torácica é por causa da caixa torácica que rodou, então o gradil costal, né, fica mais alto, então faz aquela giba. E na região lombar, né, a musculatura, né, rotacionada também vai mostrar uma região que também é assimétrica, mais, um lado mais alto do que outro. Então, isso são os sinais mais básicos, né? Muitas vezes já chegou no consultório a mãe dizendo: minha filha parece que tem um seio maior do que outro.
é justamente por causa da rotação, né, da caixa torácica. Então, um seio vem mais para frente e o outro vem mais para trás, então dá aquela sensação, né, de tamanho diferente. Então, são sinais assim, não são fáceis quando está no início da escoliose, curvas pequenas, mas que se suspeitou, né, tente observar melhor e sempre levar no profissional, né, que tem a formação voltada para a deformidade de coluna e escoliose. A Sociedade Brasileira e o Tratando, eles sempre estão realizando rastreamentos para que a gente possa tentar diagnosticar de forma mais rápida e precoce. Eu acredito que também outras entidades que lutam pela escoliose também façam essa mesma atividade, que eu acho que é uma oportunidade. A gente está no momento em que a gente está fazendo esse rastreamento pela Sociedade Brasileira e é incrível o quanto a gente trouxe diagnósticos positivos, né? Então, pacientes com escoliose mesmo. Eu até fiquei surpreso, porque eu acho que de hoje, que eu realmente fiz o rastreamento, de 10 pacientes, eu acho que eu tive uns 6 já com um diagnóstico positivo, assim, que era claro, você não precisava nem pedir raio-x. Você tava lá, eu pedi todos os raio-x para que a gente possa, né? A gente sabe que o raio-x é o ouro para a gente poder detectar, ter a certeza, angular, saber qual é o ângulo, mas tipo assim, tava claro, né? E até que quando a gente meio que fez um rastreamento por telefone, a gente perguntava, mas por que você acha que seu filho tem escoliose? Quais as características que ele traz? E os pais já traziam, não, eu tô vendo que o ombro tá mais alto, eu tô vendo que a cintura tá um pouco marcada, e eu acho que foi por isso que a gente já trouxe um resultado ali bem mais alto, né? E obrigado, doutor Anderson, que eu acho que foi uma conversa muito rica, certo? Cheia de conhecimentos, de empatia, e eu acho que é uma oportunidade muito importante da população e da sociedade entender e conhecer um pouco mais sobre a escoliose. E aí eu deixo aberto esse momento para você poder deixar um recado para quem está em casa, e muito obrigado mais uma vez por ter aceitado participar. Bom, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, né? Quem me conhece sabe que eu respiro escoliose, né? Então eu luto por uma causa, né? Eu luto por uma missão, um propósito, né? Eu digo que eu não sou somente um cirurgião de coluna, eu opero hérnia de disco, fraturas, tumores, né? Minha paixão é a escoliose, então quem vem para o nosso time para esclarecer melhor a população do que é a escoliose, como acompanhar, como tratar, né? Sempre eu vou ver com bons olhos, né? Então, se você tem alguma dúvida sobre escoliose, né, siga nas redes sociais nosso amigo aqui, Pablo, fisioterapeuta, né? Tem nosso amigo também, Leonardo, da Ortorrio, que trabalha com as órteses, né? Os coletes, né? E é o que eu sempre digo, suspeitou que seu filho tem escoliose, né? Leve no profissional que é habilitado, que tem informação específica para isso, porque é um problema sério que, quando tratado precocemente, tem resultados bem positivos, né? E eu acho que é isso. Eu acho que a conversa foi muito boa. Mas antes de finalizar, me diga o Instagram da associação e também o seu Instagram, né? Para que as pessoas possam lhe conhecer mais. Quem quiser entrar em contato, né, para consultas, né, tirar dúvidas, meu Instagram é dr.andersonmatos.coluna, né? Atendo também na convênios particular na clínica Neuron, né, no 3084 6034, e também atendo na rede SUS, né, no Hospital Rio Grande, né? Ah, doutor, como é que eu posso chegar até o senhor na rede SUS, né? Precisa ter um encaminhamento, né, da Secretaria de Saúde do seu município ou do postinho, né, solicitando avaliação para especialista, né, em escoliose. Eu acho que é isso. Às vezes a gente se empolga tanto falando do que a gente ama e esquece algumas coisas. Não, que é isso. E você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Continue acompanhando, né, o nosso projeto todo com escoliose, acompanhe as redes sociais e fique de olho nas próximas ações, porque a caminhada pelo conhecimento e pela conscientização está apenas começando. Eu espero você na próxima temporada, que está cheio de novidades, viu? Ó, até o próximo episódio.